os ensinos que são falsos, os ensinos que pervertem o rebanho. Né? E você, como ovelha, também tem a função de discernir qual é a vontade de Deus, de discernir o que vem de Deus e o que não vem. A Bíblia fala assim, que se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. E muitas vezes a gente transfere essa responsabilidade para a liderança, para quem está ensinando, para o pastor, como se eu não fosse responsável por isso. Claro que quem ensina, claro que quem conduz vai ser muito mais cobrado. Mas a consequência é para os dois. Quem cai no buraco não é só o que está guiando, é quem está se deixando ser guiado também por alguém que não está com os olhos na palavra e em Jesus. Então, é necessário a gente ter esse entendimento do que é verdadeiro e do que é falso. Então, nessa jornada, nós passamos... Deixa eu ver, não está funcionando. Vê se... acho que eu estava apertando o botão errado. Pelo verdadeiro evangelho, a verdadeira adoração, os verdadeiros mestres, verdadeiros profetas, e hoje nós vamos falar dos verdadeiros pastores. Sou eu ou é vocês que estão passando? Eu, né? Tá bom. Então, a gente hoje vai se concentrar muito em um texto que está lá em João 10, que foi inclusive a nossa lição de casa para essa semana. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar, porque nós vamos ler esse texto todo e vamos meditar muito em cima dele. Boa parte da nossa aula vai ser meditando nesse texto. Amém? Acharam? Aqui eu coloquei só os 2 primeiros versículos, mas a gente vai ler mais, tá bom? Pode acompanhar aí. João 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Amém? Vamos até aqui. Então, Jesus, nessa parábola, nessa comparação, ele vai ensinar o que é o verdadeiro pastor. E a gente vai andar aqui por cada um desses personagens para entender o que de fato... Está variando aí o som. O que de fato cada uma dessas figuras tem que representar e qual é a função de cada uma delas. Então, vamos começar pela figura do pastor. O que o pastor faz? Pastor, quando a gente fala, né, nessa comunidade em que Jesus vivia, era uma profissão, né, era uma função que se tinha. Hoje, nós vamos ver a comparação com o que a gente vive, né, nos nossos dias. Então, qual é a função do pastor? O pastor tem que cuidar do rebanho.
dar os cuidados de higiene, de limpeza. A gente vai ver como que a ovelha precisa desses cuidados. Ele protege, porque as ovelhas, elas são animais indefesos. A gente vai ver na parte do personagem ovelha essas características. Então, é função do pastor ter essa proteção. O pastor, ele caminhava com alguns instrumentos, né? Ele tinha uma vara, tinha um cajado e tinha também uma funda, o estilingue, que é aquilo que o Davizinho tinha. Ele tinha aquilo porque Davizinho era pastor de ovelhas. E cada uma desses instrumentos tinha uma função. A função da vara e do estilingue era afugentar os animais selvagens que tentavam chegar nas ovelhas. A vara era um instrumento de um animal que estivesse mais perto, e a funda era de algum animal que estivesse ainda distante. Mas era a forma que o pastor tinha de proteger. E o cajado, é aquele que tem a curvinha, ele era usado ali para instruir a ovelha. Às vezes a ovelha caía no buraco, aquele gancho, né, puxava a ovelha de volta. Às vezes a ovelha estava saindo do caminho, ele com um cajado trazia a ovelha de volta. E às vezes ele só colocava o cajado assim, ó, na cabecinha da ovelha para sinalizar que ele estava ali por perto. É função do pastor também alimentar o seu rebanho, alimentar as suas ovelhas para que elas estejam bem nutridas e tenham vida. As ovelhas, elas são animais muito fáceis, elas morrem muito facilmente. São muito frágeis. Então, elas precisam desse cuidado intenso ali do pastor junto com ela. E ele também instrui, é ele que treina, é ele que mostra o caminho para essas ovelhas. Essa é a função do pastor. Para explicar um pouquinho da parábola, eu trouxe aqui essa imagem de um curral. Curral e aprisco é a mesma coisa. Quem tem aí na Bíblia escrito curral? Quem tem escrito aprisco? Confere aí. Aprisco e curral. Quase ninguém, né, tem curral. Mas significa a mesma coisa. Então, o curral é esse cercadinho que tem aí. O aprisco é esse lugar aí cercado, mas as ovelhas não ficavam aprisionadas aí dentro. Aí era um lugar de proteção para que elas pudessem passar a noite. As ovelhas, quando elas iam para a pastagem, elas entravam e saíam, tanto que a parábola vai falar. O pastor, ele entra no aprisco e ele dá acesso às ovelhas. Isso a gente está falando de liberdade. O nosso pastor, Jesus, ele não quer nos aprisionar num lugar e deixar a gente protegido somente ali. Ele nos protege em todo o caminho, seja dentro do aprisco, seja nas pastagens. Ele está conosco, ele que nos protege. E essa condição de entrar e sair fala dessa liberdade que nós temos em Jesus. As ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor e Jesus falou que elas seguem. O pastor vai andando à frente e as ovelhas seguem o pastor. Elas seguem porque elas reconhecem ele, elas seguem porque elas querem. Elas não são coagidas, elas não são obrigadas, elas não são ameaçadas. Não é por isso que elas seguem o pastor, mas elas seguem porque elas reconhecem nele essa função. E o pastor, quando chegava à noite, que era o momento em que as ovelhas iam para dentro do aprisco, iam para dentro do curral, ele dormia na porta do aprisco, para controlar esse acesso de animais selvagens, ou até mesmo ladrões que quiserem. É tão baixinho ali, né, que parece até estranho. Mas esse acesso de pessoas que quisessem, pessoas, né, ladrões ou animais que quisessem prejudicar o rebanho. Então, ele ficava à porta. E a gente precisa observar que nessa parábola, Jesus se coloca tanto como a porta, como o bom pastor. Né? E isso está falando de um lugar de proteção. A porta é um acesso que é limitado, e o pastor também ficava à porta. Então, essa proteção, esse cuidado, nós temos em Jesus, que é o bom pastor, o nosso verdadeiro pastor. E foi bom ilustrar isso para a gente entender as outras figuras. E agora vamos ver a figura da ovelha. O que a ovelha é? A ovelha é dos animais, né, eu acho que dos poucos animais que não tem nenhum mecanismo de defesa. Elas são totalmente indefesas. Elas não têm garras, né, não têm unhas grandes, não têm dentes afiados, elas não têm um rugido para espantar, né, os animais. Chega um lobo feroz para devorar uma ovelha, ela vai
pé, só isso que ela sabe fazer. Então, elas não têm nenhum mecanismo de proteção. Tem animais que têm veneno, tem animais que soltam um cheiro, né, para se proteger. A ovelha, ela não tem nada. Quem defende a ovelha é o pastor. E quando a gente fala disso, é necessário a gente se colocar, né, ver como é que Deus coloca. Quando Deus fala dessa questão da proteção, dessa questão de as ovelhas estarem nesse lugar de não se defenderem, Ele fala isso para o pastor. Para o pastor tem esse olhar pela ovelha. Para o pastor olhar para a ovelha como um rebanho que deve ser cuidado, que deve ser protegido. Não para a ovelha ficar olhando como se, eu sou indefesa, eu preciso de alguém para me proteger. Tá? Todos nós, como ovelhas, temos um bom pastor que nos protege. A gente não precisa depender de pessoas apenas para fazer isso conosco. Mas o pastor, nessa posição, ele precisa olhar o rebanho nessa condição de que ele tem essa função de defender esse rebanho. Amém? Deu para entender? Amém. Então, as ovelhas têm outra característica, elas reconhecem a voz do seu pastor. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, vocês vão ver como isso é interessante. Tem um livro muito legal, acho que ele é bem antigo, que é Os Animais da Bíblia. Ele tem pequenos trechos falando sobre vários animais que tem na Bíblia e colocando características. E lá falando que, às vezes, quando os pastores vão levar, né, as ovelhas para beberem água, em riacho, alguma coisa assim, os rebanhos se misturam. E aí viria aquela preocupação, né? Ai, as minhas ovelhas, tipo filho, né? No meio da multidão. Ai, meu Deus, cadê meu filho? E não existe essa preocupação, porque quando o pastor chama a ovelha, as ovelhas dele vão, as outras não vão, porque elas não reconhecem a voz de outro. Mas do pastor dela, elas reconhecem. As ovelhas, elas necessitam de cuidado, elas precisam de tosa pelo menos uma vez por ano, elas precisam de um óleo para tirar as pestes, né, tirar os parasitas que às vezes ficam ali no pelo, do alimento, tudo isso elas precisam de alguém que cuide delas. E elas também são muito tímidas, muito assustadas. Quando chega alguém estranho, quando tem um barulho diferente, elas facilmente se dispersam, elas facilmente se assustam. A gente vai ver aqui agora a história de uma ovelha que ela fugiu. Ela fugiu do curral dela, do pastor dela, e ficou 5 anos perdida. Olha o que aconteceu com ela. Ela é quase um milagre, porque é na Austrália que isso aconteceu, e lá, quando a temperatura fica alta, eles falam assim, não conseguimos saber como ela conseguiu sobreviver debaixo de tanta lã. Tiraram 35 quilos de lã dessa ovelha que estava sem cuidado. E sobre a ovelha reconhecer a voz do pastor, vamos ver esse vídeo aqui, ó. One more time. Deixa eu ver se dá para voltar. Vê se tem alguma solução aí em cima. Que eu não estou conseguindo. One more time. Vê se você consegue dar o play daí, se ele destrava. Estão tentando? Não. Tá. Que às vezes dá o play direto no slide e funciona. Vai o quê? Cantando? Vai todo mundo embora. Aí eu vou dispersar as ovelhas facilmente. Sem chance. Acho que não, né? Poxa, que pena. Agora nem eu estou conseguindo mais. Vamos ver se vai entrar. Então, quando a gente fala de ovelha, é muito
Vamos ver. Ah, agora vai. Volta lá. Mexeu alguma coisa aí? Não. Ah, foi. Pode aumentar um pouquinho. One more time. Agora é o pastor. Look at them, look at them. Goodness, this scared them. Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Legal, né? E nós, como ovelhas, temos que reconhecer a voz do nosso pastor. Porque muitas vezes a gente deixa enganar por vozes que seduzem, por vozes que convencem, por vozes que prometem coisas que não são verdadeiras. E a nossa função como ovelhas, isso não... Alguém que está na turma de batismo, está querendo a turma de batismo? Não? Turma... Ah, que legal! Vai ali, ó, alguém conduz a Jaque ali, por favor. Bênção, Jaque, glória a Deus. Nós temos essa função, porque às vezes a gente se deixa convencer por aquilo que a gente quer ouvir, né? E acha que, se eu sou ovelha, eu só vou seguir o pastor verdadeiro. Não, tem pessoas seguindo pastores que são falsos, tem pessoas que seguindo ladrões e assaltantes, né? A gente vai ver agora o ladrão, e o ladrão, o que ele faz para convencer a ovelha? Ele usa alguma coisa para atrair a ovelha, alguma coisa que a ovelha se interesse. E aí ela se perverte. Então, é a nossa função saber discernir a voz do nosso pastor. E como é que a gente discerne a voz de alguém? Conhecendo. Se a gente estivesse aqui com a igreja lotada e, de repente, a sua mãe falasse lá no fundo, ninguém está vendo, e ela chamasse você pelo seu nome, ninguém ia saber quem era, todo mundo ia achar estranho, mas você ia saber que era sua mãe. Por quê? Porque você conhece, você tem familiaridade. Como eu posso discernir a voz de Deus e entender que Deus está falando comigo? Entender que essa voz vem dele? Tendo comunhão, tendo intimidade. Quanto mais intimidade, mais fácil vai ser de você discernir essa voz. E a gente vê aí outro personagem, que é o assaltante, o ladrão. Quais são as características do assaltante, o ladrão? Ele quer se beneficiar de algo que não lhe pertence, ele é um aproveitador. Ele não tem vínculo com aquela coisa, ele não batalhou para ter aquela coisa, mas ele quer se aproveitar daquilo. Ele usa o que não é seu em benefício próprio. Ele não acessa as ovelhas pela porta, ele é um usurpador. Quem é a porta? É Jesus. O acesso que o verdadeiro pastor tem às ovelhas é através de Jesus, é através da palavra, do ministério. Qualquer pessoa que queira te pastorear e não está usando esse acesso para te pastorear é um falso pastor, é um ladrão, é um assaltante, que não está interessado no seu bem, mas está interessado em te usar. E o interesse dele é o quê? Tosquiar e abater as ovelhas. Ele não tem interesse nenhum na vida dela, no cuidado dela, ele só quer tirar proveito daquilo que ela pode oferecer.
Como que a gente fala de ladrão? Ele falou aqui, né, quer se beneficiar de algo que não é seu. E quando a gente fala de rebanho, a Bíblia é muito clara para falar que as ovelhas não são do pastor. As ovelhas são de Deus. O rebanho é de Deus. Tanto que a gente fala que Deus não dá ovelhas para o pastor, para a igreja. Deus não dá um pastor, Deus não dá uma igreja para um pastor. Deus dá um pastor para a igreja. Pronto, confunde. Por que que isso faz diferença? Porque o pastor, ele é dado para servir a igreja, porque a igreja é do Senhor. Então, quando o pastor age como se ele fosse dono do rebanho, dono das pessoas, usa a igreja para fazer aquilo que é interesse dele próprio, isso é um ladrão, isso é um assaltante. 1 Pedro 5, os 3 primeiros versículos vão falar muito sobre esse pastoreio. E o versículo 2 fala o seguinte: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Tudo que nós temos, nós somos dispenseiros, tudo pertence a Deus. E o rebanho é de Deus. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Essa é a função do verdadeiro pastor, é para isso que Deus tem nos chamado. E só para falar de um versículo aqui que nós usamos muito, falando: o ladrão vem para matar. Quem é o ladrão? Não é. O diabo, ele quer matar? Claro. O diabo quer roubar? Quer. A Bíblia fala, né, que ele é mentiroso, que ele é assassino, homicida desde o princípio, que ele quer destruir. É óbvio que o diabo quer. Mas o diabo... Misericórdia. Meu Deus. Não, o Tiago não quer isso, gente. O Tiago quer que vocês tenham a vida de Jesus. Mas o diabo, ele quer te destruir, sim. Só que nessa passagem, a figura do ladrão não é de Satanás. A figura do ladrão é de alguém que quer enganar o rebanho. E essa figura, essa atitude, ela é tão maligna que nós usamos esse texto para falar do próprio Satanás. Mas é interessante a gente saber que quando Jesus falou, ele não estava falando de Satanás. Ele estava falando de pessoas que querem acessar o rebanho para tirar proveito dele, que não tem feito esse acesso pela porta que é Jesus. Amém? E vamos ver uma outra figura também, que é o mercenário. Na minha tradução fala assalariado, mas algumas traduções vão trazer aí mercenário. O que o mercenário tem? A maior motivação dele não é o bem do rebanho. O seu interesse é no que o rebanho pode lhe proporcionar. Então, ele tem um salário, ele tem uma recompensa por cuidar do rebanho, mas ele não daria a sua vida pelo rebanho. Ele só vai ter cuidado com o rebanho enquanto ele pode ter um benefício. A partir do momento que aquilo não traz mais benefício para ele, pode até te prejudicar, ele abandona as ovelhas. Ele não tem um compromisso com o rebanho. Então, a gente tem aqui 3 figuras em relação ao rebanho, mas apenas uma é a verdadeira, que é o pastor. Às vezes a pessoa pode se fazer de pastor, mas ser um ladrão ou um mercenário. E a gente vai ver isso pelas características pelos frutos, né? A gente tem falado muito de fruto aqui. Semana passada falando dos profetas, né? Falsos e verdadeiros profetas. E o que você vai ver? É o fruto. Né? E lá em Ezequiel 34, outras passagens também, em Jeremias, Isaías, também vão falar a respeito dos pastores, mas em Ezequiel, capítulo 34, vai ter um texto muito forte de Deus repreendendo os pastores de Israel. Não apenas os pastores, mas ele repreende as ovelhas também. Mas ele começa repreendendo os pastores. E quais são essas advertências, quais são essas repreensões que Deus dá? Primeiro, eles só cuidavam de si mesmos. Eles estavam numa posição, eles tinham uma responsabilidade, mas eles não estavam assumindo a responsabilidade que eles tinham. E a falta de assumir essa responsabilidade gerava consequências para as ovelhas. E Deus falou: por mais que vocês não estejam se importando com o rebanho, por mais que vocês não estejam cuidando do rebanho, eu vou considerar vocês responsáveis pela vida de cada ovelha que se perdeu e que morreu, porque vocês expuseram elas a riscos. Então, eles só olhavam para si mesmos. O cuidado até com o rebanho era para saber o que eles podiam ter de benefício dele. Se aproveitavam do rebanho. Aqui fala assim, no versículo
3, vocês comem a coalhada, vestem a lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Só estavam olhando para as ovelhas, e isso aqui está falando de uma forma figurativa, porque Deus estava falando do povo de Israel, então vocês só têm cuidado do povo por causa do benefício que eles podem dar para vocês. E toda vez que alguém cuida de pessoas, e a gente coloca muito a figura do pastor em alguém que está aqui em cima com o microfone, mas ser pastor é cuidar de pessoas, é cuidar de um rebanho. E toda vez que se cuida de um rebanho, que se usa pessoas para o benefício próprio, que se usa pessoas para, e muitas vezes a gente vai pensar nisso, pensar em dinheiro, né? Muitas pessoas, porque quer o dízimo, quer só o dinheiro, é o bolso. Não, às vezes está se usando pessoas para você ter uma relevância. Às vezes você está usando pessoas para você ter um nome, ser importante. Isso também não é aquilo que Deus preparou. Às vezes se convence, mas eu não ganho dinheiro de ninguém, mas ganha favores, né? Ganha o reconhecimento que você está buscando, e isso não é ser um verdadeiro pastor. Não cuidavam das ovelhas doentes, as ovelhas se machucavam, as ovelhas estavam feridas e elas estavam sendo desprezadas, não estavam sendo cuidadas. Não buscavam as ovelhas perdidas e desviadas, elas se apartavam do rebanho, estavam se desviando por maus caminhos, o povo e esses líderes, esses pastores não estavam indo atrás dessas ovelhas. E Jesus deixou muito claro, né? Mesmo que o pastor tivesse 99 ovelhas ali ao cuidado dele, apenas uma saísse do rebanho, o que tinha que fazer? Abandona todas, vai atrás da uma, porque cada uma dessas vidas importa. Todas importam. Então, é função do pastor também, cuidar da ovelha nesse sentido. Dominavam com dureza e brutalidade. O pastor, ele tem que ser amoroso. Ele não pode usar a posição dele para coagir as pessoas, para maltratar as pessoas, para ser grosseiro com as pessoas. Muitas vezes, a gente se depara com lideranças que falam com as pessoas como nenhum chefe, num ambiente secular e sem Deus falaria. Isso não está correto. Isso não é um verdadeiro pastor. E elas dispersavam o rebanho, expunham o rebanho a riscos. Esse comportamento, até essa dureza, essa brutalidade, fazia com que as pessoas se afastassem desse lugar seguro. E o fato delas se afastarem estava colocando elas diante de risco. E o pastor seria responsabilizado por essas coisas. E o que Jesus fala, né? Qual é a função do pastor, o verdadeiro pastor? Na figura de Jesus, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece, eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A figura do verdadeiro pastor é aquele que a sua vida, a sua reputação, a sua importância não está em primeiro plano. O que está em primeiro plano é o cuidado com as ovelhas. Falando em reputação, a gente teve uma situação, o Tiago cuidava de um rapaz, ele chegou, era filho de pastor, chegou na igreja ainda muito jovem, cuidava dele durante o tempo, depois houve algumas transições e esse rapaz acabou saindo da igreja, o Tiago de vez em quando tinha contato com ele, e de repente o Tiago descobriu que ele estava levando uma vida muito promíscua, um caminho muito errado. A mãe dele ligou para o Tiago, pediu ajuda, e quando o Tiago foi ver, ele estava assim. E, de repente, o Tiago começou a ficar no pé dele, ligando para ele, e nesse dia a gente descobriu que ele ia numa boate, aqui no CIA, uma coisa bem pesada assim mesmo. E o Tiago falou assim, não, eu vou lá te buscar. Não duvido que você vai. Tiago, eu vou. E aí nós já éramos casados, ele ligou para o nosso pastor, avisou o que estava acontecendo, o pastor falou assim, a gente tem que ser luz no meio das trevas mesmo. Estávamos nós, eu e o Tiago, numa boate de todos os tipos de pessoas que vocês possam imaginar, né? A apresentação era com uma drag queen. No dia dos namorados, 11 horas da noite, a gente lá na porta, esperando o rapaz. Se a gente fica preocupado com a nossa reputação, com o que vão pensar de nós, e vai pegar mal, e se alguém falar, eu não vou preocupar com a ovelha, eu vou preocupar comigo. E isso não é ser um verdadeiro pastor. Então, o cuidado do pastor está com a ovelha, independente que se a própria vida dele estiver em risco, ele entrega a sua vida para proteger as ovelhas.
essa palavra pastor, como eu falei, a gente usa muito dentro da nossa cultura, né? É a forma que a gente tem de colocar a liderança que está colocada sobre a igreja, que cuida do rebanho. Mas eu queria que a gente identificasse o que é essa figura de pastor, do jeito que a gente entende hoje, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui, Ezequiel 34, nesse texto que eu falei de Jeremias, Isaías, ele também vai usar a palavra pastor nesse sentido figurativo. Mas quem desempenhava essas funções? Lá em Números, no capítulo 11, vai falar de uma ordenança que Deus deu a Moisés para designar anciãos. Anciãos, pessoas mais experientes, que ajudasse ele a apacentar o rebanho. Números capítulo 11, 16 e 17... traz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com vocês. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Lembra do conselho de Jetro? Para Moisés, Moisés ficava um dia inteiro atendendo toda aquela multidão. E Jetro falou assim: pelo amor de Deus, você vai se acabar e o povo também vai se cansar de tanto esperar você. Institua líderes e supervisores para que te ajudem nessa função de atender o povo, de ver as confusões que estavam tendo, né, e trazer solução. Então, começa aí, né, esse pastoreamento. Mas aqui o próprio Deus falou com Moisés: pega esses líderes, esses supervisores e institui eles como pastores, como anciãos, como pessoas que vão te ajudar a conduzir o povo. Essa é a função do pastor. Inclusive, esses 70 anciãos, essa cultura permaneceu até os dias de Jesus. Quando a gente fala de sinédrio, que era uma cúpula ali de lideranças, esse sinédrio era constituído de 70 anciãos, entre sacerdotes e líderes do povo. Então, essa figura continuou. Também se menciona de líderes, ó, Números 27, no versículo 15, vai falar o seguinte. Opa. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o seu Deus, que dá vida a todos, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não sejam como ovelhas sem pastor. O povo precisa de uma liderança, o grupo de pessoas que se reúnem precisa de alguém que conduza. E aqui foi quando Moisés já estava para morrer e Deus designou Josué para ocupar essa função. Mas aqui fala para que eles não sejam como ovelhas sem pastor. Jesus falou que se compadeceu do povo porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Lá em Juízes, a gente vai ver que depois que Josué morreu, o que aconteceu com o povo, né? Juízes é um livro de ciclos, né? Vai e vem. O que aconteceu? O povo ficou sem liderança e o que eles fizeram? Se perderam. Se perderam, virava uma confusão, e aí foi quando começaram a se estabelecer os juízes. Mas a gente via que quando o juiz morria, o povo se desviava de novo, porque precisava de uma instrução, precisava de uma liderança. Aí eu queria achar um versículo aqui, acho que eu não vou achar assim não. Mas enfim, aqui no iniciozinho aqui, ó. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e salvava das mãos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos dele diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a seus caminhos, ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto, adorando, e recusavam a abandonar as suas práticas e seu caminho obstinado. E aí Deus vinha com ira, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz, e a gente vai ver isso acontecendo várias vezes. Então, Deus levantou pessoas para estar ajudando o povo, para dar essa direção, mas não é para dominar. Lá em 1 Pedro vai falar: não hajam como dominadores do rebanho. O rebanho não pertence ao pastor, o rebanho não é para o pastor usar para o benefício próprio, mas o rebanho é para que o pastor conduza essas ovelhas que pertencem ao Senhor no caminho que Deus tem preparado. E também
os reis desempenhavam essa função de pastor. Depois vocês leem lá em Jeremias 23, 4 e 5, vai falar sobre essa figura que se levanta no meio do povo para conduzir o povo e pastorear. E fala, eu vou levantar um rei de Davi, que vai trazer esse renovo e essa direção para as pessoas. No Novo Testamento, você não vai encontrar também a palavra pastor nessa figura de liderança de igreja. A gente encontra falando de pastor quando vai falar dos 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Mas quando se fala de liderança da igreja, a gente vê 2 palavras sendo usadas que significam a mesma coisa. Tá? Presbítero e bispos. Presbítero, inclusive, é a mesma palavra de ancião. Só que ancião é do hebraico e presbítero é a palavra do grego. Só que significa a mesma coisa. Então, às vezes, a gente vai ver em algumas igrejas tipo um escalonamento, né? Vem o diácono, o presbítero, o pastor, o bispo e o apóstolo. A gente não acredita assim. Tá? A gente não acredita que tem esse escalonamento. A gente acredita em chamados. Deus tem um chamado para apóstolos, sim. Deus tem um chamado para pastores, sim. Deus tem um chamado para diáconos, sim. Isso não quer dizer que um diácono possa um dia ser pastor, possa um dia vir a desempenhar essa função de apóstolo. Mas a gente não considera como se fosse um plano de cargos e carreira. Tá bom? A gente não vai subindo essa escadinha pelo bom comportamento. Inclusive, ser pastor não quer dizer que é um título só que você recebe, é um reconhecimento de algo que você já faz, de algo que você já é. Eu trazer aqui uma pessoa que vocês nunca viram, não conhecem, e falar assim, olha, a partir de hoje, esse daqui é o pastor da igreja. Não gera essa conexão. Tá? Então, o pastor é aquele que cuida e o título vem desse reconhecimento. Então, a gente vai ver essa função de presbítero lá em Atos 20, no versículo 17. Em 1 Pedro 5, 1, 2 e 3, né, vai falar essa orientação aos presbíteros. E em Atos 20 e 28 vai falar de bispo, todos nessa função de direção e de condução da igreja. Quando a gente levanta, né, essas orientações que tem para os presbíteros, para os pastores, quais são as funções que ele tem? E aí vocês vão ver todas as referências, né, são bastante, a gente não vai ler, mas entra no nosso grupo do WhatsApp, gente, lá no Instagram, vai ter um link que vai te conduzir para o grupo do WhatsApp. O Instagram é EBD Lagoinha Brasília Capital. Na bio tem um link, você clica lá, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, e lá nós temos um drive, todas as aulas, todos os slides vão estar disponibilizados lá para vocês, tá bom? Então, quais são as funções do presbítero? Pastorear, esse cuidado de pastor, ensinar, ser um modelo, não basta apenas você falar o que tem que fazer, as pessoas, né, o rebanho precisa ver em você a prática desse ensino. Presidir, vigiar, velar por almas, guiar, conduzir, cuidar, governar, ser dispenseiro de Deus. O que é dispenseiro de Deus? É uma pessoa que está cuidando de algo que não é seu e que vai prestar contas disso. Exortar. Muito interessante a gente falar sobre exortar. Usamos muito essa palavra com sentido, com significado errado. Exortação é o quê? A gente lembra de quê? De castigo. Chamar atenção. Brigar, né? Exortar aquele irmão. Gente, exortar significa motivar. Pode olhar no dicionário, tá? Exortar significa motivar. Então, não é porque não tem que corrigir? Tem que corrigir, mas a palavra exortação, ela fala de motivação. Então, por mais que você esteja corrigindo alguém, você não vai corrigir alguém para deixar essa pessoa pior do que ela já está. Né? Você precisa motivar a ela a seguir pelo caminho que ela deve andar. E silenciar os enganadores. Eu vou ler só isso daqui de Tito. Tito 1, 9 até o 11. Essa função de silenciar os enganadores, gente, é uma função de defesa. Defender o rebanho dos falsos ensinos, das heresias. Tito 1, versículo 9.
Apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Se o pastor percebe que está tendo um falso ensino, que está tendo uma falsa doutrina no meio da igreja, e hoje a gente pode falar no meio da igreja, mas até fora da igreja, né? Porque a irmã ali até falou comigo, porque eu sinto falta, né, demais, eu queria que fosse mais tempo e tudo. Glória a Deus. Aí ela falou assim, porque eu fico vendo vídeos no YouTube, aí eu falei, nossa, meu coração até... Para quando fala isso. Ela falou, não, eu fico vendo uns vídeos do Saião, do Subirá. Eu falei, não, então está tudo bem. Mas o que acontece? Tem muita coisa aí fora que está sendo muito seguida, muito assistida, muito curtida e sendo levada como verdade. Não é. E o pastor precisa conduzir o rebanho para que ele não seja enganado. Isso também é proteção. Em 2 Timóteo ou 1 Timóteo? 1 Timóteo e em Tito também vão dar as qualificações do presbítero, as qualificações do bispo. E isso também a gente coloca como as qualificações do pastor. Então, vamos lá. Primeiro, depois vocês vão ler esses dois textos, eles são muito parecidos, eles se complementam. Às vezes uma coisa tem em um, não tem no outro, mas eles se complementam. E condensando esses dois textos, a gente vai chegar nessas qualificações. Primeiro, irrepreensível. Irrepreensível não é uma pessoa que nunca erra. Não é uma pessoa que nunca faz nada de errado ou que falha. Isso não é ser irrepreensível. Irrepreensível é aquela pessoa que ela se arrepende, ela reconhece o seu erro antes mesmo de ser repreendida. Pessoa que é rápida em se arrepender, rápida em mudar a sua postura. Então, essa qualificação de bispo, de presbítero, é uma pessoa que, mesmo que ela falhe, mesmo que ela pise na bola, ela precisa ser rápida em reconhecer isso e ajustar a sua conduta. Esposo de uma só mulher, isso está falando que tem que ser uma pessoa que valoriza, que reconhece a seriedade da instituição, que é o casamento. Amém? 3, moderado, não pode ser uma pessoa, né, aquela pessoa escalafobética, aquela pessoa que é exagerada, né, aquela pessoa que sempre está nos extremos. Moderação. Sóbrio não está falando só de bebida alcoólica, tanto que vai falar do vinho depois. Mas sobriedade quer dizer que é uma pessoa constante, uma pessoa consciente daquilo que ela está fazendo, uma pessoa que não fica, né, embriagada quando está muito feliz, ou que fica descompensada quando está com muita raiva. Sobriedade fala de equilíbrio. Hospitaleiro precisa saber receber bem as pessoas, acolher, abraçar bem as pessoas. Apto para ensinar. A gente veio até conversando, eu e o Thiago, que tem algumas pessoas que colocam pastor e mestre na mesma caixinha, né, como se fosse a mesma função. O mestre, a gente vai ver que quem tem o chamado de mestre, ele é aquela pessoa que, sabe quando te explica uma coisa que você nunca entendeu? Fala assim, nossa, mas era só isso. Por que eu nunca entendi isso, né? Parece tão fácil com vocês. Eu tenho essa sensação quando eu escuto Subirá, por exemplo. Nossa, mas por que eu nunca entendi isso? O mestre, ele tem esse dom de pegar uma coisa complicada, ele desfaz os nós ali e consegue te entregar e você entende. Mas isso não quer dizer que só o mestre ensina. Então, o pastor, por mais que ele não tenha o chamado de mestre, né, específico, ele tem que saber ensinar. Ele tem que saber mostrar para o rebanho o caminho certo. Não dado ao vinho, por quê? Porque é uma pessoa que vive ali na bebedeira, na farra, na embriaguez, não é alguém que deveria ser exemplo para o rebanho. Então, a Bíblia também passa essa orientação. Não violento. Né? Não precisa nem falar muita coisa, né? Uma pessoa dada à violência, pessoa que não quer fazer justiça com as próprias mãos. Cordial, que trata bem as pessoas. Assim, parece que é impossível, né, gente? Assim, então ninguém pode ser pastor. Não, tem que ser características que essa pessoa carrega.
Amém? Vai ser perfeito? Não vai ser perfeito, mas existem extremos, existem comportamentos que não podem ser tolerados para alguém que está nessa função. Para todo cristão? Óbvio, todo cristão tem que ter esse tipo de comportamento. Mas quando a pessoa está nessa função do pastoreio, ela, como exemplo, ela precisa considerar ainda mais essas posturas. Inimigo de contendas, tem que ser um pacificador. Aquela pessoa que fica botando lenha na fogueira. É tão ruim quando tem alguém na posição de liderança, isso a gente pode até entrar no mundo, né, de negócios, né, um chefe, alguém que fica botando lenha na fogueira, que fica colocando uma pessoa contra a outra, alimenta um ambiente pesado, um ambiente de briga, de confusão. A pessoa que está na figura de pastor, ele tem que trazer pacificação. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacifica, entendeu? Alguém falou, não bota, é mesmo, nossa, fulano também me falou isso dela, hein? Nossa, realmente, tem que ter cuidado. Não, pacifica, fala, mas será que não estava num mau momento? Será que de repente não estava num mau dia? Será que foi? Senta com ela, resolve. Esse é o inimigo de contendas. Não avarento. Quando a gente vai ver também o conselho de Jetro para Moisés, ele fala que não sejam pessoas gananciosas, que não sejam pessoas apegadas ao dinheiro. O avarento é aquele, mão de vaca, não libera. E o pastor não pode ter esse coração, porque o pastor, ele dá a própria vida pelas ovelhas, né? Que governe bem a sua própria casa, porque quem não cuida dos seus, como vai cuidar dos outros? Então, a sua casa também precisa ser, em primeiro lugar, um exemplo. Uma coisa que a gente fala muito, né? A família te qualifica para o ministério. É isso aí que está falando. Mas o ministério não te qualifica para a família. Você pode ser, assim, um baita de um vice-deus para as pessoas. Mas, se você, dentro da sua casa, não isso não adianta nada. Porque o seu verdadeiro rebanho, o verdadeiro rebanho que te conhece, são os da sua casa, é o seu cônjuge, são os seus filhos. E é esse que você tem que ter maior atenção. Não seja neófito. O que é neófito? Novo na fé, um novo convertido. Mas tem novo convertido que é fervoroso, que sabe muito mais de Bíblia do que tem que estar na igreja aí há 30 anos e tal. Tem mesmo. Mas por que não pode ser neófito? Porque, gente, algumas coisas só o tempo traz. Algumas coisas só a experiência vai te dar. Por mais sincero que você seja, por mais conhecimento que você tenha, o tempo é algo necessário na vida de todas as pessoas. E o que ele vai falar? Para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se perverta. Porque pode estar ali sinceramente, mas se ele não foi experimentado fala de tempo. Se ele não foi provado em algumas situações, a primeira que der, ele pode cair. Aí você perde o pastor e perde o rebanho. Então, precisa ter esse cuidado. Ter um bom testemunho para os cônjuges de fora. Muitas vezes as pessoas falam assim, você tem que se preocupar com caráter e não com reputação. Não, você tem que se preocupar com os dois, sim. Né? Fala assim, a mulher de César não basta apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta. Né? A Bíblia fala, sim, que você tem que ter um bom testemunho diante das pessoas. Importa, sim, o que as pessoas estão falando de você. O que as pessoas falam de você não pode te definir. Às vezes pode estar, é claro, as pessoas vão ser perseguidas por causa do Evangelho. Aí você vai ficar preocupado? Não, as pessoas vão falar mal de você por causa do Evangelho. Mas, quando é um grupo grande que não está tendo um bom testemunho de você, que não está tendo um bom relato de você, cabe a você avaliar. Por que as pessoas estão falando isso de mim? Por que as pessoas estão pensando isso de mim? Eu tenho alguma responsabilidade nisso? Alguma coisa no meu comportamento está passando essa mensagem? Eu preciso avaliar. Então, a Bíblia fala assim, tanto dos diáconos quanto dos bispos, fala de boa reputação. Você precisa, sim, se preocupar não só com a sua intenção, mas com aquilo, com a mensagem que você está passando com o seu comportamento. As suas intenções só o Senhor conhece. As pessoas vão conhecer o que está vindo para fora. E você precisa pensar, né? E aí eu estou falando aqui como todo cristão e principalmente como a qualificação do pastor. Você precisa pensar como isso vai ser visto, né? Tem que ser algo a se levar em consideração. E de uma só palavra, tem que ser uma pessoa confiável.
Aquela pessoa que falou isso, mas não sei. Não, falou ou não falou. Mas é porque uma vez ele falou e depois mudou. Não, calma, tem que ter confiança nessa palavra. O rebanho precisa confiar que esse pastor vai até o fim com a palavra que ele deu. Amém? E vamos abordar um assunto que às vezes gera um pouco de polêmica, que é sobre a liderança feminina na Bíblia. Pastoras, pode pastora? Não pode pastora? Existe pastora na Bíblia? Não existe? E muitas vezes o exemplo que se usa para falar de pastora não é o mais adequado, que fala, porque Raquel era pastora. Mas ela era pastora de bichinho, não era de pessoas. Então, não é o melhor exemplo a gente usar para justificar a liderança feminina. Nós temos vários exemplos de mulheres que foram lideranças, né, que se levantaram no meio do povo e foram reconhecidas por Deus. Miriam, falar que Miriam profetizava, era profetisa. Débora era juíza em Israel, tinha essa posição de liderança. Uda, lá em 2 Reis. Ana, quando Jesus nasceu, lá em Lucas, vai falar, né, que Ana era profetisa, e as filhas de Filipe também. A Bíblia vai falar que elas profetizaram. Passando para vocês aqui um texto que está lá em Romanos, que vai falar sobre algumas mulheres que estavam no meio da liderança. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. E saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor e estimadas em Pérside, que têm trabalhado com dedicação para o Senhor. Romanos 16, do 1 ao 12, vocês vão encontrar esses versículos aí no meio do texto. Então, ele está recomendando uma irmã que servia junto à igreja. Está recomendando aqui, dando saudação a Priscila e Áquila, que recebiam na casa deles a própria igreja. Então, eles pastoreavam essas pessoas. E Trifena e Trifosa, para quem ainda não tem filhos ou netos, é uma ótima sugestão para vocês. Se forem gêmeos, então, vai ficar maravilhoso. Mas que eram obreiras do Senhor, que estavam nessa função de dedicação no reino. Então, existem igrejas que não consideram, né, o reconhecimento pastoral de mulheres. A gente respeita isso, mas a gente reconhece que a Bíblia traz sim e reconhece exemplos de mulheres que desempenhavam funções de liderança e pastoreio. Amém? Nós vamos, a partir de hoje, estar finalizando a nossa EBD um pouquinho mais cedo, por causa da preparação aqui para o culto, que vai acontecer logo mais. Mas estamos com planos que em breve a gente fala aí com vocês sobre a continuidade aqui das nossas aulas. Amém? Então, com isso, finalizamos a nossa jornada de good news e fake news. Eu espero que tenha trazido muito esclarecimento, por mais que fique esse gostinho aí de, meu Deus, mas já foi rápido. A ideia aqui é aguçar a sua curiosidade, aguçar o seu coração, para que você esteja buscando ainda mais conhecimento, ainda mais se aprofundar nas Escrituras, para crescer naquilo que Deus tem te chamado. Amém? Para a próxima jornada que vamos seguir agora nos meses de maio e junho, nós vamos estudar as cartas às igrejas lá de Apocalipse. Então, cada semana vamos estar aqui falando de uma carta a uma igreja e entendendo o que essas mensagens nos ensinam ainda nos dias de hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Então, para a próxima aula, leia Apocalipse capítulo 1. Teremos a nossa introdução. Glória a Deus. Você pode pensar, né? Mas serviu para mim só para identificar. Mas Deus quer que, se Deus espera isso, né, de um pastor, de um bispo, de um presbítero, de alguém que está à frente da igreja, Ele espera isso de qualquer cristão. Então, busque esse padrão mais elevado. Busque andar nessa linha, sabe, nesse lugar onde Deus tem preparado para aqueles que Ele chamou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus,
Pela tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade, e nós estamos sendo conduzidos nela, Senhor. Apega o nosso coração a tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos ensinado, nos livra dos enganos, ó Deus, nos livra, Senhor, das palavras que parecem doces, mas que vão nos conduzir a um caminho de morte, Senhor. Nos protege, Senhor Jesus, debaixo das tuas asas, nos protege, Senhor, debaixo da tua palavra, Senhor, para que o inimigo, Senhor, para que o ladrão, Senhor, para que os interesseiros, Senhor, não convençam o nosso coração, não seduzam o nosso coração, mas que pela palavra nós possamos discernir aonde o Senhor está e qual é a tua voz e segui-la. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem. Até daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho nós começamos o nosso culto.